O Arthur, ele estuda, faz direito, né? Então, assim, ele tem um Ele conhecimento sabe melhor. tudo, né? Ele é super formado nisso. Mas eu, assim, eu não tenho. Eu sei coisas básicas. Então, assim, esse episódio é muito interessante até pra mim, porque eu literalmente não sei várias coisas, assim. Que bom. Eu não sei se você falou, tá? Porque deu uma caída pra mim, mas aí eu queria saber o que é o quociente eleitoral que é presente nas eleições para deputados federais. Eu não... E acho que até caberia. Existe outro tipo de deputado além de federal? Tem o estadual. Então o federal fica lá em Brasília. Caberia até fazer uma explicação aí, né, para as pessoas diferentes. Vou fazer. Então, a gente tem 4 tipos de parlamentares, né? Que pessoas que trabalham no Poder Legislativo e são eleitas para trabalharem lá. Os vereadores, que trabalham dentro do escopo das cidades. Então, vereadores da cidade de São Paulo, da cidade de Recife, da cidade de Curitiba. E eles, né, legislam só de coisas que competem às cidades. Então, eles vão falar sobre a vida na cidade, como a gente pode construir o futuro das cidades e tudo mais, fiscalizar o prefeito. Então, é tudo nesse escopo. Esses são os vereadores. Os deputados estaduais são a mesma coisa, mas para os estados. Então, cada estado tem uma Assembleia Legislativa Estadual. Então, a gente não chama de Câmara no nível estadual, a gente chama de Assembleia Legislativa. E eles fazem a mesma coisa, só que para o governo do estado e as competências do estado. Então, eles olham para o estado como um todo. E aí tem os deputados federais e os senadores, que eles olham para o Brasil. Aí os senadores olhando numa perspectiva mais de defender os interesses de cada estado e os deputados federais de defender os interesses da população de cada estado. Então, um pouquinho diferente aí, mas ambos versando, legislando, tudo sobre Brasil e não só os seus respectivos estados. Então, essa é a diferença. Para você ser eleito nas eleições legislativas e não executivas, então isso vale para todas as eleições que não são prefeitos, no geral, e Senado. Senado também é uma exceção, depois eu conto da exceção. Mas para você ser vereador, deputado estadual, deputado federal, você precisa de muito voto, né? Dependendo da cidade, um pouco menos, mas você precisa de um monte de voto. E não é como se fosse os 10 mais votados. Imagina, a gente tem, sei lá, em São Paulo 55 vereadores. Então são 55 mais votados que entram? Não. Que a gente tem aqui eleições proporcionais. As eleições proporcionais, elas dizem que para cada cadeira a gente tem um quociente eleitoral, que é um número de votos que aquela cadeira precisa para ela poder ser do partido. E quem determina esse número de votos é muito alto. Então, em São Paulo é tipo 110 mil votos, eu acho, cada cadeira. Quer dizer que eu preciso ter 110 mil votos para ocupar aquela cadeira? Não. Quer dizer que o meu partido precisa ter 110 mil votos para ter um número de cadeiras estipulados pelo meu número de votos, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos botar 100 mil votos só para dar uma arredondada e facilitar a nossa vida. Então, o partido, o PDT teve 500 mil votos na cidade de São Paulo. Então, todos os candidatos do PDT tiveram 500 mil votos. Quer dizer, então, que o PDT vai ter 5 cadeiras. E aí, quem vai ocupar essas 5 cadeiras são os 5 mais votados do PDT. Então, pode ser que, por exemplo, eu tenha tido, 35 mil votos, mas meu partido não teve 100 mil votos, então eu não vou entrar, mesmo tendo 35 mil. E pode ser que alguém que teve 1.000 votos entre, porque o partido dele teve 500 mil votos e conseguiu 5 cadeiras, sendo que os 4 primeiros fizeram esses 500 mil e eu só fiz 1.000 votos. E eu vou entrar lá também. Então tem umas distorções aí que acontecem. O quociente eleitoral, o número, né, que você precisa para conseguir ocupar uma cadeira, para o partido conseguir ocupar uma cadeira, ele varia de casa a casa porque é sobre o número de votos total, então varia conforme a população. Se eu não me engano, posso estar errado, acho que deputados federais é 250 mil votos por cadeira. Então, por isso que as chapas são bem grandes, né? Por isso que tem tanto candidato aí, porque você precisa fazer muito voto para o partido conseguir uma cadeira. E aí tem só uma mudançazinha, assim, que desde as últimas eleições, a gente não tem só o partido sozinho concorrendo para conseguir esses números de votos. Eles podem se federar, que é criar um grupo de partidos que vão concorrer juntos nas eleições. Então, eles vão juntar todos os números de votos desses 2, ou 3, ou 4, ou 5 partidos. Então, por exemplo, tem uma federação que é o PSOL e a Rede. Então, todos os votos do PSOL e da Rede vão ser somados juntos e dividido pelo número de cadeiras que eles vão ocupar. E aí a lista deles vai ficar misturada sobre tanto da Rede quanto do PSOL. Quem tiver mais votos vão entrar juntos. Antes eles faziam isso por um outro esquema, que era a coligação, que era um pouco mais fisiológico porque eles não tinham muita afinidade ideológica, né? Então imagina, você estava às vezes votando para um partido A que estava coligado com um partido B que tem zero afinidade ideológica entre si.
Hoje essas federações são mais parecidas entre si, são partidos mais parecidos que estão juntos, então você não fica tão preocupado do seu voto estar contribuindo para um outro candidato. Por isso que tem tanta gente que fala, votei em fulano, se você votar em fulano, você vai estar ajudando ciclano. Sim, porque eles concorrem juntos, é proporcional à votação.